Vamos agora a mais um tema que não deveria ser, mas virou muito polêmico. O Supremo Tribunal Federal já tem 2 votos para manter o processo contra o deputado Alexandre Ramagem sobre a suposta tentativa de golpe. Janaína Camelo tem todas as informações direto de Brasília. Quem já votou e o que eles estão falando? Tá sem som. Vamos lá, caiu o som, então eu vou aqui por enquanto com meu amigo Luiz Augusto Durso. Ô Durso, quem assiste o Linha de Frente é um público muito interessado, muito informado, politizado e gosta de informação. Então, primeiro ponto, a Constituição é clara, a Câmara dos Deputados pode suspender o andamento de processo contra deputados federais. Pode, recebeu a denúncia, a Câmara é notificada e ela pode, por maioria dos votos, suspender. Foi ampla a maioria, 315 votos. O Supremo está alegando o seguinte, que não poderia porque os crimes foram praticados antes da diplomação. Bom, a diplomação ocorreu no dia 19 de dezembro. Então, os crimes supostamente atribuídos à Ramagem teriam ocorrido antes de 19 de dezembro de 2022. Porque são vários, tá certo? Não só 2 são vários crimes, crimes. né? Então, vamos voltar com a Janaína Camelo, depois a gente, então, já que restabeleceu o som, vamos voltar com ela, depois a gente debate aqui. Janaína Camelo, mais uma vez, boa tarde, parabéns pelo trabalho. Quem votou e quais são os argumentos? Pois é, Capês, como você mesmo estava explicando agora, olha só, quem votou nesse caso foi o relator, que é o ministro Alexandre de Moraes, e o presidente da primeira turma, o ministro Cristiano Zanin, que é na primeira turma que esse caso está sendo julgado, né? Ou seja, já são ali 2 votos, ou seja, falta um voto para formar maioria para derrubar de vez mesmo essa decisão da Câmara dos Deputados, que acabou ali suspendendo essa ação penal contra o deputado federal Alexandre Ramagem na suposta tentativa de golpe de Estado. E aí, Capês, o que os ministros dizem? Tanto o Zanin como o Alexandre de Moraes, eles entendem que essa ação penal, ela pode sim ser suspensa apenas com relação a 2 dos 5 crimes que ele é réu aqui, que o deputado Ramagem é réu aqui no STF. Quais são esses crimes que poderia sim essa ação penal ser suspensa, ser trancada enquanto ele é deputado federal? De dano qualificado e deterioração do patrimônio tombado. Agora, os outros crimes, os demais 3 crimes já não poderia, porque no entendimento dos ministros teriam sido cometidos antes da diplomação dele como parlamentar. Aqui, assim como você explicou, quais são esses 3 crimes? Tentativa de golpe de Estado, abolição violenta do Estado Democrático de Direito e participação em organização criminosa armada. Bom, o ministro Alexandre de Moraes, no voto dele, ele faz também mais um destaque. Ele diz que essa suspensão aí dessa ação penal não pode ser aplicada aos demais réus nessa ação penal, porque só para entender, o deputado federal Alexandre Ramagem, ele é réu em uma ação penal que é a mesma ação penal ali da qual também é réu Jair Bolsonaro, o general Walter Braga Neto, o general Augusto Heleno, são 8 no total nessa ação penal. Então, o ministro Alexandre de Moraes, ele faz um destaque ali no voto dele de que essa decisão da Câmara dos Deputados não se aplica aí aos demais réus. Então, só para recapitular um pouquinho também, essa decisão da Câmara surgiu a partir de um recurso do PL para que essa ação penal contra Alexandre Ramagem fosse trancada, porque isso é um tipo de recurso que é previsto na Constituição por se tratar de um deputado federal. E só relembrando também que enquanto esse recurso estava sendo analisado ali na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, antes de ser votado no plenário,
O presidente Hugo Mota, o presidente da Câmara, chegou a receber ali em mãos um ofício do presidente da primeira turma, o ministro Cristiano Zanin, esclarecendo exatamente isso, esclarecendo que essa ação penal, esse recurso ali, essa resolução poderia ser aplicada no caso de Alexandre Ramagem apenas aos crimes dos quais ali a denúncia da Procuradoria-Geral da República aponta que ele teria cometido depois da diplomação dele. Esses dois crimes de dano qualificado e deterioração do patrimônio tombado. Então, esse julgamento, Capês, ele acontece no plenário virtual da primeira turma, né? São 5 ministros ali da primeira turma. Começou hoje às 11 horas da manhã e vai até a terça-feira da semana que vem, até o dia 13, também às 11 horas da manhã. Então, temos, por enquanto, aí 2 votos para derrubar a decisão da Câmara dos Deputados. Capês. Muito obrigado, Janina Camela. Agora nós vamos debater, tá legal? Então vamos lá. Dia 19 de dezembro de 2022 foi a diplomação do deputado federal Alexandre Ramagem. A Constituição Federal diz que a suspensão é para os crimes praticados após a diplomação. Então vamos lá. Primeiro, tentativa de golpe e atentado ao Estado Democrático de Direito. A tentativa de golpe e o atentado ao Estado Democrático de Direito ocorreram no dia 8 de janeiro. Nós temos o artigo 31 do Código Penal aí, porque o nosso espectador exige isso, ele quer informação. Artigo 31 do Código Penal, vê se já está colocado aqui. Então, muito bem. Ele fala da participação. Se o Alexandre Ramagem é partícipe de uma tentativa de golpe, essa participação só pode ser punida quando ocorre a suposta tentativa de golpe. E a suposta tentativa de golpe ocorreu no dia 8 de janeiro. Então, estes 2 crimes, olha lá, o ajuste, a determinação, a instigação e o auxílio. Então, ele instigou, ele auxiliou, ele determinou, salvo disposição expressa em contrário, não são puníveis se o crime não chega, pelo menos, a ser tentado. Isto significa que somente no momento em que o crime chega a ser tentado é que a participação é responsabilizada criminalmente. Ela é acessória do crime principal. Então, dia 8 de janeiro ocorreu. E segundo aspecto, a associação criminosa ou organização criminosa. Isso é um crime permanente. Enquanto estão reunidos, supostamente, o crime vai se prolongando no tempo. Então, essa organização, segundo a tese do Supremo, ou dos ministros que votaram, se essa organização começou antes de 19 de janeiro, não importa, ela foi perdurando e se prolongando no tempo e passou o 19 de janeiro. Então, não existem crimes aqui praticados antes da diplomação. Todos os crimes prolongaram até este momento. E segundo, a ação que é suspensa é uma só. Não tem como. A Procuradoria-Geral da República optou em oferecer uma ação. É essa ação integral que tem que ser suspensa. Eu queria ouvir agora o nosso jurista Luiz Augusto Durso. Por que é importante esse debate, Durso? Porque a gente às vezes tem a impressão que pelo fato de ser um ministro do Supremo, um desembargador, um juiz, ele tem o monopólio da verdade. Isso não existe. O direito é interpretação. E eu estou mostrando aqui uma interpretação que colide frontalmente com essa. Eu queria te ouvir. E as teses do Capê são teses onde a gente desfruta de muitos livros na época da faculdade. Então, são teses sempre muito respeitadas. Agora, Capês, eu sempre tento também entender qual era a intenção do legislador quando ele trouxe algumas previsões. Então, por exemplo, que previsão nós estamos debatendo aqui? A previsão que o deputado, durante ali o exercício do mandato, ele pode pedir na casa a suspensão do processo, ele poderá ser suspenso por uma decisão do legislativo. E aí o processo judicial fica suspenso até acabar o mandato. Estaríamos falando de 1 ano e 6 meses de suspensão se for assim julgado e suspenso no caso do Ramagem. A questão é o seguinte, o que Capês coloca um ponto interessante. Suspender o processo é suspender para o deputado ou suspender para todos os réus? Eu, pensando na ideia do legislador, penso que é possível você isolar um dos réus e o processo tramitar perante os outros réus, até porque os outros não têm esse benefício, não fazem hoje parte de nenhum quadro público, então ele não tem direito à suspensão do processo. E o processo não tem que ficar esperando aí para tramitar com relação a um dos réus. Então, a meu ver, cinde,
tramita com relação aos outros réus, com todas as dificuldades que isso pode gerar do ponto de vista do processo penal, mas que tramite. Até porque, se o Supremo entender que deve ser suspenso tudo, tanto Bolsonaro como todos os outros envolvidos teriam que aguardar 1 ano e 6 meses para ter um resultado. Isso pode ser visto para o réu até como negativo, Capês, porque você esperar uma decisão judicial de um processo penal sendo réu não deixa de ser triste, não deixa de ser complicado, não deixa de ser desgaste a imagem. É muito melhor o processo tramitar rápido, por exemplo, quando o indivíduo crê na sua inocência e ter a absolvição reconhecida. Então, a suspensão pode ser boa ou ruim para o réu. Não necessariamente é boa, né? Muita gente vê, não, o Bolsonaro seria beneficiado, que o processo vai ser suspenso, isso é bom para ele. Por quê? Só por causa do prazo prescricional, que está tão distante? Então, eu não vejo nenhum ganho direto na suspensão para os outros réus. Muito pelo contrário, eu acho que é ruim, porque isso só alimenta mais tempo se falando sobre um processo e mais tempo que o indivíduo é réu. E a segunda questão é se é possível você dividir os crimes cometidos por aquele indivíduo, se foi antes ou depois do mandato, ou se ele suspende tudo. Aí eu tenho mais dificuldade em entender essa divisão, Capês. Eu acho que no caso do deputado, ele é deputado, ele não deveria responder esse processo, mesmo que os atos, como você bem disse, foram em tese anteriores a 8 de janeiro, muitos são permanentes, né? A organização criminosa resulta no seu posto união para que se tenha o ato, por exemplo, de abolir o Estado Democrático de Direito, que aconteceu durante a seu mandato. Então, eu entendo que o processo deveria ser suspenso como um todo para o deputado e aí, ao final do seu mandato, se ele for cassado, seja o que acontecer, ele poderia responder normalmente esse processo penal. Mas isso tudo é interpretação e a gente só vai descobrir quando o Supremo julgar essa questão. A gente espera que o Supremo interprete corretamente segundo o nosso entendimento, né? Agora, o Durso, tem uma questão. Imagine o Ramagem, ele está integrando uma organização junto com outros réus. Você cinde o processo. É difícil. No momento em que esses outros réus são condenados por essa organização, o Ramagem está sendo condenado também, ou pré-analisada a sua situação, sem que ele tivesse a oportunidade de se defender. É muito complicado você fazer esta cisão, porque aí você viola o direito à ampla defesa do deputado federal Alexandre Ramagem. Eu concordo, é muito difícil. Vamos ouvir aqui a nossa cientista política, Maria De Carli. Maria De Carli, você pediu e vai receber. Está aqui o volume 3 da minha obra de direito penal, essa é mais recente, está só na 23ª edição. Nossa! E aqui, eu queria, nesse crime, eu já abri aqui, que é Abolição Violenta do Estado Democrático de Direito. Estou te presenteando, já abrindo nesta página aqui. Nós estamos esse crime aqui já no 359L, para a gente poder debater. Vamos debater em cima de fatos, né? Não dá para debater de orelhada, né? Temos já, produção, o artigo 359, letra L, para colocar. Olha aqui, gente. Vamos ler juntos. Vamos lá, Maria De Carli? Vamos. Tentar abolir o Estado Democrático de Direito. Esse é o crime. Tentar abolir o Estado Democrático de Direito. A lei diz as duas formas pelas quais você pode tentar abolir o Estado Democrático de Direito. Como é que você tenta abolir o Estado Democrático de Direito? A lei diz, você tenta abolir o Estado Democrático de Direito quando você impede o exercício dos poderes ou quando você restringe o exercício dos poderes. Isso é tentar. A tentativa só se dá de duas maneiras. No dia 8 de janeiro, se impediu ou se restringiu o exercício de algum dos poderes, são essas as únicas formas pelas quais se pode praticar a tentativa. Pelo menos eu ouvi um comentário de um ministro que gostou desta interpretação. Claro que ele não me autorizou a dizer quem é e não vou dizer. Então, eu pergunto a você, como é que você avalia... Tá aqui, parabéns, está com uma dedicatória merecida a você. Agora você é cientista política, Sim. Você não é advogada. Não. Então, eu quero explorar o seu campo de conhecimento. Como é que você vê a possibilidade de um confronto entre poderes constitucionais que são harmônicos, ou deveriam ser a Câmara dos Deputados, no caso, representando o Legislativo, e o Supremo Tribunal Federal? São 315 deputados que disseram que o deputado federal tem que ser suspensa a ação, porque entendem que é uma ação política contra ele. O Supremo vem e diz que não pode. Qual o possível desdobramento em termos de desgaste, né? Sim. Desgaste no relacionamento entre estas instituições. Primeiramente, eu queria agradecer aqui ao Capês pelo presente. Eu realmente pedi para ele esse livro. Como eu não sou da área do direito e aqui tenho o prazer de
compartilhar a mesa de debate com muitos advogados brilhantes, principalmente o Capês, que é uma referência na área do direito. Eu pedi para ele um livro para eu aprender melhor o juridiquês e debater melhor com os meus coleguinhas de bancada. Como cientista política, gente, é duro, mas a gente tenta e eu estou muito feliz, obrigada. Vou ler o livro com muita atenção e estou muito feliz com esse presente. Capês, a gente dizia aqui antes do programa começar, né, e fazendo uma reflexão mais ampla, né, tudo é político. Não adianta a gente falar que não, mas as instituições, elas são políticas, nossas relações sociais são políticas. Tanto é que a política vem das relações sociais. Ela vem justamente para regular essas relações, para trazer equilíbrio. E o equilíbrio esse que a gente sabe está pautado nos três poderes, né? Na definição e no conceito dos três poderes, a princípio pensado por Montesquieu lá atrás e atualmente incorporado nas principais democracias do mundo. Já existe há um tempo uma tensão, claro que toda tensão entre os poderes, o debate, o desacordo é importante para que justamente haja o balance, o equilíbrio entre esses poderes, para que não haja abuso de um poder para com o outro e tudo mais. Então, a tensão ela é importante. Agora, resta saber qual o nível dessa tensão. E, atualmente, a gente vê que esse nível ele tem se elevado a um patamar extremamente alto, onde, numa situação muito bélica da nossa política polarizada, a gente vê hoje em dia que há posicionamentos de órgãos dessas nomenclaturas do judiciário que se posicionam de um lado da moeda, de acordo com a sua interpretação, como bem disseram aqui meus colegas advogados, né? O direito, a base é a interpretação. Então, uma interpretação X tem um entendimento de que essa gleba dessa instituição apoia o partido ou o lado político X. Uma interpretação Y apoia o partido ou o lado político Y. Então, assim, é muito complicado todo esse processo, Capês. E agora, essa tensão ainda crescente entre legislativo e judiciário vai elevar ainda mais essa situação bélica. A gente vai ver um debate que deveria ser, assim, ter uma resolução mais rápida, trazer celeridade ao processo, se estender e vai virar novamente um debate político, aumentando cada vez mais a nossa polarização no Brasil. Meu querido Henrique Kriegner, acompanhe comigo se você concorda com este raciocínio. O Supremo está entendendo que a ação só pode ser suspensa com relação ao crime de dano qualificado. O atentado ao Estado Democrático de Direito e a tentativa de golpe seriam anteriores. Então, eu pergunto a você, se dia 8 de janeiro ocorreu o dano qualificado, que é o único crime que está sendo suspenso, o Supremo está dizendo, o que aconteceu depois da diplomação é o dano qualificado, referindo-se a 8 de janeiro. O que aconteceu antes da diplomação, antes de 9 de dezembro, é a tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito e a tentativa de golpe. Então, dia 8 de janeiro não teve tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito, nem tentativa de golpe. Porque se o que sobrou no 8 de janeiro é o dano qualificado, eu não entendo como é que o dano qualificado ocorreu após a diplomação, no dia 8 de janeiro, e a tentativa de golpe ocorreu antes. Então, no dia 8 de janeiro não teve tentativa de golpe. Se tivesse, estaria suspensa também. Não parece que o Supremo cria uma armadilha para si próprio? Parece, né? Parece, Capês. E também a gente está vendo uma série de coisas que vieram depois, mas deveriam ter vindo antes, e processos que estão sendo conduzidos de uma maneira bastante curiosa. E a gente sabe muito bem o porquê, né, dessa especificidade. A gente estava falando aqui outro dia a respeito do fato de que nós temos pessoas que foram presas no contexto do 8 de janeiro, e que receberam uma proposta de acordo, né? E que negaram, porque aí teriam que fazer, mas não deveriam ter recebido proposta de acordo, porque não pode ser entregue uma proposta de acordo para aqueles que cometem crime de tentativa contra ao Estado Democrático de Direito. Ou seja, por que o Supremo, então, entrega uma possibilidade de acordo para quem não deveria receber possibilidade de acordo? Será que é o Supremo reconhecendo que aquelas pessoas não cometeram o crime em primeiro lugar? Eu acho que é isso que precisa trazer muita clareza aqui para as pessoas, porque a tentativa
tentativa que se cria dessa narrativa é de misturar todos no mesmo lugar, colocar tudo no mesmo balaio. Ou seja, a pessoa que estava nas imediações da esplanada no dia 8 de janeiro tem o mesmo grau de responsabilidade que os militares envolvidos no Punhal Amarelo, por exemplo. Essa é a narrativa que tenta se criar, quando na verdade são investigações diferentes, eventos completamente diferentes, motivações completamente diferentes. Até hoje, não existe a evidência de que as pessoas caminharam para a esplanada, ou até mesmo aqueles que depredaram os patrimônios, com a tentativa de um golpe de Estado. Você não tem uma evidência disso. O que você tem são uma série de eventos que, se juntando, aí criam a famosa ilação. Até pouco tempo atrás aqui, o próprio Paulo trouxe a questão, olha, temos que tomar cuidado ao lidar com essa questão do ministro Lupi, porque não existem indícios. É verdade, ele está correto, não existem indícios de envolvimento do ministro Lupi no esquema do INSS. Está correto. Da mesma maneira, não existem indícios que comprovam evidências que trazem o nexo causal de que todos ali no 8 de janeiro desejavam, ansiavam e trabalhavam por um golpe de Estado. Essa é a grande questão. Aí, fazendo a separação, você consegue lidar muito bem com os fatos de uma forma mais clara e justa. O que o povo quer é justiça. Durso, eu vou voltar, você é jurista, é que surgiu esta dúvida. Se o Alexandre Ramagem participou de uma tentativa de golpe e de um atentado ao Estado Democrático de Direito, então ele participou dos atos de 8 de janeiro. Logo, em 8 de janeiro, ele já era deputado e o processo tem que ser suspenso. O Supremo está dizendo, não, no dia 8 de janeiro ocorreu um dano qualificado, então ele tem que responder, só o dano qualificado é que é suspenso. Na tentativa de fazer correr o processo, o Supremo está admitindo que 8 de janeiro é dano qualificado e não tentativa de golpe ou atentado ao Estado Democrático de Direito. Porque se tem que ser suspenso após a diplomação. E se só restou o dano qualificado, 8 de janeiro tem que ser dano qualificado para todo mundo. E essa contradição que eu não consegui entender, queria que você tentasse me explicar. E essa interpretação, ela realmente faz muito sentido, Capês. Ainda mais porque o artigo 359L, que nós colocamos na TV, né, na tela, ela fala, tentar, com o emprego de violência ou grave ameaça, abolir o Estado Democrático de Direito, impedindo ou restringindo o exercício dos poderes constitucionais. Veja que no tipo penal está falando com o emprego de violência ou grave ameaça. Então, se o Supremo interpreta que no dia 8 de janeiro, mediante o dano qualificado, estaria consolidado aqui a violência para que se tenha a tentativa de abolição ao Estado Democrático de Direito, nós teríamos que ter o Supremo reconhecendo que os crimes são conexos. E se nós temos crimes conexos, se for suspenso o processo para o crime de dano do 8 de janeiro, também vai ter que suspender no dia a tentativa de abolição ao Estado Democrático de Direito também no dia 8 de janeiro, reconhecendo que esta foi a data dos fatos. E se essa foi a data dos fatos, o processo tem que ser suspenso. Se o Supremo tentar emplacar dizendo não, os fatos são anteriores à diplomação, isso aí aconteceu antes, quando os grupos lá nas redes sociais foram criadas tal, mas cadê a violência? Cadê a grave ameaça aos poderes constitucionais, constitucionalmente ali postos? Não haveria também. Então eles estariam correndo para uma possível absolvição. Então é melhor o Supremo ser legalista e suspender tudo o que tem que suspender, entendendo que 8 de janeiro realmente aconteceram os supostos atos, do que tentar fazer o processo correr e no final ter que assumir que realmente foi dia 8 de janeiro, porque os crimes são conexos e teria que absolver. Sim. Ou está dizendo o seguinte, que a tentativa de golpe não tem nenhuma relação com 8 de janeiro. Também. E aí enfraquece bastante a acusação. Ou é tentativa 8 de janeiro e o processo tem que ser suspenso. Ou então, 8 de janeiro é aquilo que toda a comunidade jurídica está dizendo. Jurídica. Foi um dano qualificado provocado sob influência de multidão em tumulto.